Esqueça tudo de novo o que você vem ouvindo sobre a guerra na Ucrânia. Pois é, um novo cavalo de pau aconteceu e está deixando muitos analistas de cabelo em pé. Veja, de novo, eu estou falando analistas e não torcedores, tá? Quem torce para a Ucrânia continua falando que a Ucrânia vai ganhar. Quem torce para a Rússia continua falando que está tudo uma moleza. Esquece esse povo. Vamos explicar esse cavalo de pau em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, bagunçou geral, é. Quando fizemos nosso último programa sobre o tema, que é a Ucrânia, penúltimo, a Rússia tinha acabado de abrir uma nova frente no norte da Ucrânia e muita gente, inclusive nós, estavam curiosos com relação aos acontecimentos que seguiriam. O que se sabia na época é que os russos entraram pelo norte a primeira vez e que tinham concentração de tropa em pelo menos 2 outras localidades na área, que poderia significar abrir mais 2 novas frentes, e isso ia bagunçar alguma coisa. O que aconteceu na verdade? A Rússia ficou apenas naquela frente inicial e não avançou em termos territoriais lá muito mais não, tá? Ficando a sensação clara de que se tratava então muito mais de uma criação de um ponto de atração para tropas ucranianas para a defesa, que deveriam ser alocadas naquela região a partir de outros frontes, enfraquecendo esses outros frontes e facilitando a vida dos russos neles. E isso de fato aconteceu. Tanto é verdade que no nosso último programa, que foi sobre a Ucrânia, a gente falou sobre o abandono lá da cabeça de ponte em Krynki, lembra? Então, muito bem. Paralelamente, um dos principais frontes da guerra realmente fraquejou pelo lado ucraniano, a região de Avdiivka, onde os russos estavam realizando importantes avanços aí durante todo esse período. E um segundo fronte que até então não estava gerando muitas novidades, fazia aliás muito tempo, que era o fronte de New York, ou seja, a Ucrânia tem New York também. Esse fronte, depois de muito tempo, acabou sendo ativado pelos russos, que começaram a avançar muito naquela região nas últimas semanas, e agora essa parte principal da cidade e dessas cidades ao redor praticamente estão todas ocupadas já. Mas para surpresa de muitos, e desde o aval da OTAN do uso de armas dentro das fronteiras russas, que antes era proibido, veio a abertura de um novo fronte na guerra e, dessa vez, foi uma ofensiva ucraniana. Os ucranianos invadiram a Rússia na região de Kursk. Invadiram muito bem, diga-se de passagem. Não precisou de 3 dias para os ucranianos ocupar uma área fronteiriça bastante superior ao que os russos tinham tomado da Ucrânia desde o começo da ofensiva lá do norte, essa última que a gente falou. Só que tinha uma diferença bastante evidente entre os dois movimentos. Os russos, que estão há várias semanas para assumir a área ali, eles estão batalhando dentro da cidade de Vovchansk, ou seja, é uma guerra urbana, vamos chamar assim, e não conseguem avançar muito mais. Enquanto isso, os ucranianos já invadiram a fronteira a partir de uma área mais rural, forrada de pequenos vilarejos, tá? Eu já ouvi estimativas que os ucranianos tomaram aí entre 50 e 70 vilarejos na região, bastante coisa. Tomaram inclusive uma base de operação de distribuição de gás russo. Vamos lembrar uma coisa, algumas semanas atrás a Ucrânia fechou a porteira do gás russo para os húngaros, e isso gerou um baita desconforto entre os dois países, Ucrânia e Hungria. Na época se falou muito de que seria uma forma de represália pelo papel da Hungria na guerra, que tem menos acenos, vamos dizer assim, positivos para Kiev do que para Moscou. Hoje entende-se que muito provavelmente não tem nada a ver com isso. Que o fechamento se deu pelo fato de que tudo estava sendo preparado desde aquela época, então não fazia sentido manter o gasoduto aberto, tá? E aí dá para ver como não dá para ficar fazendo tietagem. Fez bem, fez mal, Hungria ruim, Hungria boa, aquela coisa toda. A história era completamente diferente. As ligações do gasoduto então foram fechadas pelo lado ucraniano porque certamente a ofensiva militar naquela região já estava em planejamento desde então e os ucranianos certamente não queriam colocar em risco as instalações de que eles dependem também para ganhar um bom din-din, tá? Portanto, quando tomaram essas instalações, o gasoduto já estava fechado faz tempo e não teve mais problema. Mas aí vem a famosa pergunta que sempre se faz, necessária, e que a resposta, via de regra, volta com um lindo ponto de interrogação. Veja a história do gás da Hungria, né? Percebe como os sabichões sempre têm todas as respostas rápidas, como eles quebram a cara depois? Então vamos lá, por quê? Por que os ucranianos invadiram
território russo. E aí tem algumas teorias, e nós vamos ficar na base das teorias, tá? Primeiro, é óbvio que a Ucrânia não vai invadir a Rússia no sentido literal. Avançar até Moscou e depois tomar o país todo, tá? Quer dizer, tem quem pense que esse tipo de coisa acontece, tá? Por incrível que possa parecer, mas não é. Então nós temos que ir para o sentido provável da coisa. A primeira delas, que se falou muito a princípio, foi de que a Ucrânia queria tomar a central nuclear de Kursk, assim como os russos tiveram lá para trás um avanço e tomaram a central ucraniana de Zaporizhia, tá? Que é a maior central nuclear da Europa. Conseguindo isso, em um eventual processo de negociação futuro, e com os ucranianos tomando a planta russa, eventualmente mantendo o poder, claro, seria excelente uma negociação do tipo, toma lá da cá, me dá a minha central nuclear que eu te dou a sua. De forma aí que os russos, na verdade, mais do que devolver a central deles, teriam que devolver também território ocupado, né? Porque não adianta só devolver a central e ficar mantendo as tropas lá dentro. Então, esse território é próximo da boca da Crimeia, é um local importante aí em termos estratégicos. Então, realmente seria bom para as negociações, eventualmente, com a Rússia. Qual que é o problema dessa teoria? Na verdade, os problemas. O primeiro problema é que para chegar na central de Kursk, os ucranianos ainda têm que avançar muito dentro do território russo, sei lá, 50, 60 quilômetros. E depois de agora 10 dias de invasão, mais ou menos, os russos já estão mais ou menos com suas defesas quase todas montadas. Eles não vão ficar esperando, obviamente, que os caras avancem mais, né? Tanto é verdade que nos últimos 2 ou 3 dias os ucranianos até avançaram um pouco, mas muito menos do que no começo, tá? Quando você tinha ali o elemento surpresa funcionando. O segundo ponto é que não se faz uma invasão em linha reta, tá? Você não pega uma estrada e vai lá na central e toma. Seja por questões estratégicas ou de logística, para entrar em um determinado território inimigo, no mínimo você precisa, vamos chamar assim, de criar um triângulo, um semicírculo, tá? Uma base forte que vai se afinando até o ponto onde se dá o fronte real de batalha. Se você avança num formato de corredor, basta que o inimigo corta a sua linha de suprimentos e você já era. Portanto, para chegar em Kursk, os ucranianos teriam que ocupar uma grande faixa de fronteira dentro do território russo, o que até o momento parece muito difícil de acontecer. Outro ponto que se argumenta é que os ucranianos estão criando uma frente sólida dentro do território russo para negociar posteriormente uma troca. Eu te devolvo seus territórios e você devolve parte ou a totalidade dos meus, em um processo aí de negociação. Um ponto que pode favorecer essa teoria é que se os ucranianos conseguirem segurar um pouco mais essas posições dentro da Rússia, em breve começa o frio, né? E aí eventuais contra-ataques russos vão ter que ser feitos em pleno inverno, o que é uma péssima ideia. Mas é isso. Quanto mais os russos demoram para retornar aí de volta às suas áreas, mais tempo os ucranianos têm para criar suas defesas, se entrincheirarem dentro do território russo e mais difícil e custoso vai ser em termos de vidas e equipamentos para os russos. Faz sentido? Outra teoria, e é importante a gente ressaltar que nada impede que essas teorias se complementem, né? Ou seja, pode ser invadir para a moeda de troca e depois atrapalhar X, pode ser uma composição, sim. Essa outra teoria é de que os ucranianos estão fazendo exatamente o que os russos fizeram ao atacar o norte, alguns meses atrás. Eles estão com isso criando uma nova frente que vai obrigar os russos a reduzirem sua velocidade de avanço em outras frentes, para guarnecer a defesa dentro do próprio território ou retomar a área durante o tempo. Ou seja, tem um trabalho aí para os russos que vai custar mão de obra e equipamento, né? Só que é evidente que Putin jamais, e ouçam o que eu digo, não precisa ser médium aqui, jamais vai abrir negociações com a Ucrânia, tendo lá dentro um estilingue que seja, tá? Uma arma ucraniana. Então é muito improvável que o Putin abra a negociação de paz com a Ucrânia dentro da Rússia. Esse é o grande pepino. Esse fato aí se comprovou como funcional, tá? De que o avanço ucraniano reduz a velocidade russa, porque dos 6 principais frontes russos, vamos dizer assim, dentro do território ucraniano, 4 deles perderam velocidade ou pararam totalmente. Portanto, se esse era um dos objetivos ucranianos, GG, funcionou, tá? Mas tudo bem, tudo lindo, a imprensa está dando um baita destaque para esse fato, a Ucrânia está dentro da Rússia, mas vamos olhar pelo lado oposto também. Primeiro, como eu disse, o Putin não pode se dar o luxo de deixar a coisa como está. Vai jogar armas nucleares na Ucrânia? Não, gente, isso é terrorismo psicológico puro e eu sei que vocês não vão acreditar nessas coisas. Mas é certo que não vai ficar como está. Por outro lado, mais uma vez, os ucranianos estão tendo que drenar seus
parcos recursos humanos e de equipamento para abastecer esse fronte novo no norte. E apesar dos russos terem dado essa reduzida considerável no seu ímpeto nas outras frentes, 2 delas permaneceram ativas, que nem a gente falou, e estão simplesmente voando baixo, tá? E o preço para a Ucrânia tem sido relativamente alto nessas 2 frentes, porque eles estão desabastecidos. É bastante evidente que nessas frentes o que se vê é uma pequena resistência e seguido aí de abandono de posição. O caso mais preocupante é na região de Pokrovsk, os nomes são difíceis, né? Pokrovsk, perdão, que é um importante hub de defesa ucraniano e que se cair vai gerar uns pepinos logísticos meio graves para eles, tá? Tanto é certo que os russos estão indo naquela direção, tá claro isso, que o governo local da cidade já mandou evacuar a região. E isso me entristece, isso me mata de dó, porque é uma cidade grande, aí na faixa de uns 62 mil habitantes, e que tem tudo para virar um monte de entulho, que nem aconteceu com Bakhmut, caso as defesas ucranianas finquem um pé lá dentro e tenham uma guerra de atrito muito grande para os russos conseguirem tomar a cidade. Vai virar mais uma cidade cemitério nessa guerra. Pois é, mas por que os russos iam querer tanto Pokrovsk? Oh meu Deus, porque além da cidade ser um hub importante, após ela tem uma grande abertura para um avanço até uma outra cidade chamada Pavlograd. Isso, Pavlograd. É um outro cidadão bom, grande, de 100 mil habitantes. E a distância entre as duas, apesar de ser grande, ela é um terreno relativamente simples de ser ocupado. Então, aí você vai ter então Pavlograd e a última que você tem é Dnipro, tá? Dnipro já é na beira ali do rio, é uma distância grande também, claro, eles não vão cair do dia para a noite, muito pelo contrário, nós estamos falando de meses de guerra, mas se os russos avançarem com sucesso na direção de Dnipro, eles vão poder fazer o que quiser durante uma eventual negociação de paz, tá? Dnipro é uma cidade de nada menos aí de 1 milhão de habitantes, deixar a guerra chegar lá seria crime. Portanto, se há algum fronte futuro em que haverá um enorme desgaste, nós estamos falando desse, que no momento está descoberto pelos ucranianos, tanto que os russos estão avançando muito rápido, tá? Outro ponto, para atacar Kursk, os ucranianos estão tendo que avançar seus sistemas de defesa mais caros, mais valiosos na direção da fronteira russa, para se proteger, para evitar ataques aéreos dos caras. Ou também os sistemas de ataque. Então os famosos HIMARS e os Patriots agora em defesa estão expostos, estão sendo mais colocados perto da fronteira e com isso têm sido destruídos com maior frequência, o que é um problemão, porque o Ocidente não manda esse tipo de equipamento em quantidade, tá? Nem com facilidade, não é mandar rifle, não é mandar munição, isso aí é caro pra cacete e não tem tanto assim. Bom, zoeira feita, ucranianos dentro da Rússia caminhando para o oeste na direção de Pokrovsk, o que faltava? Faltava o gato gritar. Exatamente. Faltava um escândalo. Sim, cenas novas em uma guerra que, na verdade, é uma sequência de falsidades. Uma matéria publicada recentemente no New York Times aponta para uma história antiga, quase esquecida, que é a explosão do gasoduto do Nord Stream. Lembra? Pois é. Segundo o New York Times, todo o planejamento da explosão foi feito pelo governo ucraniano e não pela CIA, com a anuência de Zelensky. Mas, ainda segundo essa matéria, relatos, etc. e tal, a coisa saiu do controle e houve o ataque ao Nord Stream, mesmo sem a anuência do Zelensky, tá? Então, assim, eu não queria mais, mas aconteceu. Eu continuo achando isso uma mentira enorme, tá? Foi um jeito de limpar a barra dos Estados Unidos, que são, para mim, os verdadeiros mandantes do ataque, e ao mesmo tempo do Zelensky, que também, ele sabia, mas não quis e acabou acontecendo. Então, ninguém é mais culpado, tá? Aconteceu porque ninguém quis. Desculpa, cheira bullshit grandemente. Só que isso está gerando um desconforto nos parceiros europeus da OTAN. Afinal, Zelensky, que é um pretendente a entrar na OTAN, certo? Teoricamente planejou uma sabotagem de uma instalação que era fundamental para o fornecimento de energia para os seus próprios parceiros europeus. Ou seja, limpa a barra americana, mas de certa forma queima o filme do Zelensky. Enfim, parece que a coisa azedou um pouco para o lado dos alemães, por sinal sócios, né, do Nord Stream, eram sócios lá junto com a Rússia. A Alemanha já tinha anunciado que não mandaria mais grana do seu orçamento de governo para a Ucrânia, ou seja, a parte de financiar
a guerra por lá com o dinheiro do pagador de imposto tinha acabado e que eles passariam a enviar dinheiro a partir dos bens congelados russos naquele país, o que é muito complicado, porque a partir do momento que o dinheiro não é só congelado, mas ele passa a ser gasto, isso passa a ser expropriação. Expropriar bens russos. Até hoje eles estão congelados os bens, tá, gente? Outros países da Europa também já tinham estrelado forte com essa hipótese da Alemanha usar dinheiro expropriado russo, porque eles sabiam que a contrapartida russa tende a ser a mesma. E outros países não estão gostando nada de ter os bens das empresas nacionais, eventuais, confiscadas pelo lado de lá também. Obviamente, se tirar dinheiro de cá, o Moscou vai tirar dinheiro do lado de lá, é evidente. É uma questão de conta aí, saber quem que tem mais dinheiro um do lado do outro. E pela estrelada parece que os europeus têm mais a perder, né? Esse movimento então mais recentemente avançou, né? Não, deixa disso, não vamos expropriar nada, e passou a ser discutido como algo, e talvez a gente devesse mandar para a Ucrânia só os ganhos obtidos a partir desses bens. Por exemplo, dinheiro que está da Rússia, que está lá aplicado, manda os juros para a Ucrânia. O que é muito menos do que você mandar os bens propriamente ditos. Faria a contribuição europeia em cash, tá? Para a Ucrânia cair absurdamente. E parece que esse é o caminho. E se a coisa azedou com a Alemanha, pode ser que nem isso vá. Aí que é o pepino. Com a notícia, e aqui tem uma coisa interessante, de que os ucranianos que planejaram destruir Nord Stream, a Europa pode azedar de vez e aí então fechar as fontes de financiamento para o país, uma vez que foram eles os mais prejudicados, tá? O que impacta isso? Nota, os Estados Unidos e os países europeus mandam grana para a Ucrânia, não só para a defesa do país, mas muito para a manutenção da vida, do dia a dia da Ucrânia. Parte desse dinheirama todo que é mandado para lá é gasto em pagamento de soldo, investimento em negócio local, pagamento do funcionalismo público, tá? Várias coisas que façam com que o país, a Ucrânia, continue girando apesar da situação que está por lá. O país já teria ido para o buraco há muito tempo sem essa grana. Portanto, nós temos aqui um problema. Uma coisa é o que a OTAN quer. Outra coisa, eventualmente, é o que os governos locais querem. A OTAN não precisa de eleitores, certo? Os políticos locais sim. E quando um político sente que pode perder a mamata, ele muda. Se o eleitor começa a azedar, ele muda. E como muda, gente? E por isso, gente, fazendo uma vírgula final aqui, por isso que a gente fala, não subestime o seu poder como cidadão. Ainda que você não consiga mudar tudo no país, só porque saiu um dia para as ruas, não quer dizer que, de alguma forma, alguma carta no castelo não venha a cair e a gente só sinta o efeito dessas mudanças um pouco mais para frente. Portanto, sua participação é importante. Fui claro? Eu acho que sim. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo e vai fazer, obviamente, o nosso jabá, pedindo para vocês não esquecerem do nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 reais. Pingado não é seco. Ou pedir também para vocês acessarem a nossa loja lá. lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Por favor, dê uma olhada nos nossos e-books, temos vários assuntos super interessantes. E péssima propaganda que eu faço. Mas é isso aí, entra na nossa loja, nossos e-books estão bem legais e vale a pena você conhecer. É isso aí, gente, Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da bolha.